Eu tenho que continuar porque o Paysandu continua sem fazer gols. Continua sendo uma equipe improdutiva, não cria, não produz, não finaliza, não faz gol. Conseguiu um empate que, de maneira geral, pode ser um ponto importante lá no futuro, esse empate contra o Operário, mas temos que ir além. Temos que analisar a atuação bicolor. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado no interior do Paraná. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e peço a todos, gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos fortalecer esse projeto Bastidores Pará agora na temporada 2025. Vocês comentem daí, eu comento daqui, a gente se encontra nos comentários, é sempre legal também essa interação. E vamos juntos fazer esse canal que a proposta dele é sempre analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar esse Operário 0, Paysandu 0. Vamos pegar uma parte que eu falei da introdução, um empate que, se o Paysandu na frente, pode ser importante esse ponto. Não em termos de acesso, tá? Porque a diretoria falou que o Paysandu ia brigar pelo acesso e o Paysandu, ao meu ver, posso estar sendo precipitado, 4 rodadas só, mas ao meu ver, dá claros sinais que não vai brigar pelo acesso. Esse ponto pode ser importante para livrar de um rebaixamento, que hoje a realidade do Paysandu é tentar se afastar do Z4. Paysandu vai dormir em mais uma rodada na zona de rebaixamento. Isso é perigoso, mesmo tendo apenas 4 rodadas, tendo ainda 34 partidas pela frente. Só que o empate de hoje, a atuação do Paysandu, a questão não foi um empate só, né? Como eu disse aqui, empate poderia ser bom lá no futuro, mas o que preocupa é a atuação, porque se o Paysandu nas 3 primeiras rodadas, principalmente nos 2 jogos que fez em casa, tivesse vencido, tivesse jogado bem, não jogou tão bem hoje contra o Operário, jogo difícil lá no interior do Paraná, ok, normal, beleza, normal, tranquilo, não é uma máquina também, não um super time, não um Liverpool da vida, Barcelona, não, beleza, normal, jogou mal hoje, empatou, tá ótimo, mas não, o problema é que o Paysandu não dá sinais de melhora no seu setor ofensivo. E eu vou trazer já o campinho para a gente falar a escalação do Paysandu e pergunto a vocês, vamos colocar aqui o campinho, pergunto a vocês, como o Paysandu vai conseguir ter qualidade de jogo e criação de jogadas com um time, com esses jogadores armados dessa maneira? Aí tá o campinho. Paysandu foi a campo com o Matheus Nogueira, que deu um susto numa saída de bola. Brian Quintana, Luan e Helderson. A dupla de zaga do Paysandu conseguiu corresponder bem. Eu acho que o que melhor funcionou foi o sistema defensivo do Paysandu. No meio campo, Martins. Aí pega o meio campo. Martins, Dudu Vieira, Vargas. Ataque, Eliel, Benítez e Marlon. Quem cria nesse time? Ninguém cria nesse time. O Paysandu não tem um criador de jogadas. Martins, ok, é um jogador para jogar às vezes como terceiro zagueiro. Ele até compõe a linha defensiva no sem bola, contra-atacando, ele vira realmente um zagueiro. O Dudu Vieira é outro jogador que é de marcação. Ele joga um pouco mais avançado que o Martins. Eu acho que fez até uma partida razoável, o Dudu Vieira, tá? Mas é um jogador de marcação. Não exigem dele de criação. E o Vargas não é criador, tá? O Vargas não é criador. Então, o Paysandu não tem ninguém para criar nesse meio campo. E o que preocupa é que o Giovani, que era o único meia, ele sequer entrou na partida. Mas ele também tá mal. Pra você ver que a situação do Paysandu de meias de criação é complicada. O Giovani, numa partida que o Paysandu precisava de um meia de criação, ele não entrou. Mas também, os jogos que ele estava entrando não estava rendendo nada, sabe? Então é uma situação extremamente complicada. Aí você vê o trio de ataque. Eliel, mal. Extremamente mal, partida horrorosa do Eliel. Benítez errou tudo. E o Marlon apagado e não funcionou. Ou seja, vamos lá. É um Paysandu que não tem um meia criativo, tá? Não tem um meia criativo. E um trio de ataque que não funcionou. Muitas vezes quem que fazia jogadas era o Quintana, pegava a bola, dava um lançamento lá para frente, ou seja, a bola passava direto do meio campo, chegava no ataque e um ataque com todo mundo mal, um ataque que em termos de produtividade ninguém funcionou, então é difícil criar. E na minha opinião o Paysandu tem um atacante bom mesmo, mais confiável que o Rossi. Quando o Rossi não joga, é complicado. O Borazzi, ele entra na segunda etapa. O Borazzi, eu acho que ele entra bem, tá? Ele, sem dúvida nenhuma, ele entra no lugar do Marlon. Ele foi melhor que o Marlon. É um jogador que
eu acho que dá para confiar um pouco mais, tirando a questão física, né? Tem que olhar essa questão física, mas é um jogador que deu outro dinamismo no ataque. Então gostei da entrada do Boraz. Mas se você for perguntar para mim, o único atacante que eu confio mesmo é o Rossi. Abaixo dele, o Boraz. Tirando isso, nenhum. Não confio em nenhum. Então, foi um Paysandu que não tinha meia de criação. Como é que vai criar? O Paysandu em 4 jogos fez só um gol. Não tinha nenhum meia de criação e as 3 individualidades ofensivas não funcionaram. Foi um Paysandu que marcou em linha baixa. Aí até na narração, né, na transmissão lá da ESPN, fala, a estratégia do Paysandu. Eu vou falar aqui, eu posso estar falando besteira, não conhecer futebol, ser leigo de futebol e tranquilo. Mas eu não vejo estratégia no Paysandu. Sabe? Não é um time que está marcando em linha baixa e tem um contra-ataque veloz para matar o jogo. Não teve isso, não teve qualidade para fazer isso. No segundo tempo, quando o Marcelinho, ele puxa, ele recebe uma bola em velocidade para o contra-ataque, ele tenta cavar um pênalti. Um lance bizarro, sem necessidade, vai para cima, tenta finalizar. O Paysandu fez uma finalização pro gol. Naquela jogada do Borazzi que ele pega pela ponta, avança quase na entrada da área, finaliza, a bola é travada pelo zagueiro, sobra pro Marcelinho que finaliza em cima do goleiro, que espalma lá para a bola, bate nem espalma, a bola bate nele e sai para escanteio. O Paysandu deu uma finalização pro gol. Uma finalização pro gol, o jogo inteiro. Finalização certa pro gol, deu uma. O Operário não arriscava muito também, né? O Operário, não é que o Paysandu foi massacrado pelo Operário, não. Porque a questão defensiva do Paysandu, pelo menos no jogo de hoje, é uma grande falha do Paysandu também, essa questão defensiva, se você olhar a temporada, mas no jogo de hoje correspondeu, tá? No jogo de hoje o Martins se encaixou bem, o Vieira conseguiu fazer a marcação, os zagueiros estiveram bem, então... Defensivamente, o Operário finalizou muito mais que o Paysandu, só que o Paysandu não proporcionou ao adversário grandes oportunidades também. Mas ofensivamente, paupérrima a atuação do Paysandu. É uma atuação que realmente, como eu estou falando, eu estou batendo bem nessa tecla, porque não é de hoje, não é um jogo hoje específico. São todos os jogos da Série B que o Paysandu está com essa produção paupérrima. Talvez o segundo tempo contra o Atlético Paranaense na estreia ainda foi melhor. Tá? Foi melhor da equipe do Paysandu. Mas tirando isso, produções baixíssimas, sem meia de criatividade, o meio-campo sem dinamismo, o meio-campo sem intensidade, um ataque sem individualidade nenhuma, de qualidade. No segundo tempo, o Luizinho promoveu algumas substituições, saiu o Marlon apagado para a entrada do Borazzi, e eu gostei da entrada do Borazzi, ele deu mais movimentação. Entrou o Marcelinho no lugar do Eliel, lembrando que o Marcelinho era do Barra. O Marcelinho era do Barra de Santa Catarina, trabalhou com o Felipe Albuquerque lá, ele que trouxe para o Paysandu. Eu questionei essa contratação, tá aqui no histórico do canal, a gente sempre analisa as contratações dos clubes paraenses. E eu não sei por que foi contratado, eu acho que está mostrando que não tem nível realmente de Série B. E hoje ele mais atrapalhou do que ajudou. Não foi o único, o Benítez também mais atrapalhou que ajudou, ele é o mais atrapalhou que ajudou. Enfim, mas Marcelinho tinha que entrar fazer alguma coisa diferente, acabou não fazendo. Entrou o Nicolas no lugar do Benítez, já quase final de jogo também. Saiu o Vargas para entrar o André Lima. Olha a substituição. Sai o Vargas para a entrada do André Lima e não entra o Giovani. Novamente. Olha o problema que o Paysandu tem em meias de criação. O Luizinho não confia no Giovani. Eu acho até justo não confiar no Giovani porque ele não está jogando, mas eu colocaria o Giovani, fazer o quê? Era meu meia de articulação que eu tinha no banco de reservas. Então coloca o jogador para jogar, sabe? Coloca para jogar. Tenta algo. Eu acho que o Luizinho talvez tenha ficado com medo do meio-campo perder mais intensidade ainda. O André Lima pelo menos marca, né? O Giovani não produz e não está marcando também. Então é complicado. Então acho que ele ficou com receio do Paysandu perder mais meio-campo, ainda mais depois das substituições promovidas pelo treinador da equipe do Operário. Mas aí tira um volante, coloca outro, aí realmente não vai criar absolutamente nada. Depois saiu o Quintana machucado para a entrada do Nobilho, o zagueiro argentino atuando também. É uma atuação ruim do Paysandu, que não é de hoje. A grande questão não é esse empate contra o Operário. O empate, de maneira geral, poderia ser importante, um ponto importante, tal, se o Paysandu tivesse jogado bem em outras partidas. Mas não é isso que está
acontecendo. Paysandu para mim não tem estratégia de jogo, como eu falei, posso estar falando besteira aqui, mas para mim não tem estratégia de jogo, não tem qualidade de saída de bola, não tem intensidade, não tem dinamismo, não tem individualidade ofensiva. Quando não joga o Rossi, quando o Borazzi não está 100%, complica tudo. É o Quintana dando lançamento, chutão lá pra frente, pra bola cair no pé do Eliel, que foi finalizar e mandou a bola pra lateral, ou caindo no pé do Marcelinho, que pouco produziu e cavou pênalti, ou o Benítez se batendo com a bola. É difícil. Olha, é complicado. 4 rodadas ainda, dá pra acertar, mas a maratona de jogos é incessante. Agora vai vir uma final da Copa Verde, que eu admito pra vocês, não tô nem preocupado com essa final. É lógico que aqui nós vamos fazer a análise do jogo, mas não estou nem preocupado com essa final. Preocupação, para mim, total do Paysandu agora é essa Série B. É se encaixar nessa Série B, porque o Paysandu não está dando sinais de melhora. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Gostando, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.